Amém. Good morning, everyone. Bom dia a todos. It's early. Está muito cedo, não é? We praise the Lord from the rising of the sun Adoramos ao Senhor desde do nascer do sol to the going down of the same. até ao pôr do sol. Why don't you lift your hands and just praise Him? Levante suas mãos e comece a adorar. Come a on, Ele. just lift your hands. Levante suas mãos. Tell Him, I praise Diga a you. Ele, eu te louvo, Senhor. I Eu praise te you. louvo, Senhor. I Eu praise te you. louvo, Senhor. Lord, this morning we praise you. Senhor, nessa manhã nós te louvamos. We honor you. Nós te honramos. We glorify Nós te you. glorificamos. Holy, holy, holy. Santo, santo, santo. Lord God Almighty. Senhor Deus The whole Todo-Poderoso. earth is full of your A glory. terra toda está cheia da sua I glória. praise you. Eu te louvo, I Senhor. praise you. Eu te louvo. In Jesus' Em name. nome de Let's Jesus. clap our hands and give Vamos the dar Lord aplauso ao praise. Senhor Jesus. Hallelujah. Aleluia. We've had a fantastic time in your conference. Nós tivemos um tempo fantástico na sua I conferência. just want to honor Pastor Jeff and Becky. Eu quero honrar o pastor Jeff e a Becky. They are really fantastic leaders. Eles realmente são líderes And fantásticos. just to see your enthusiasm E de ver o entusiasmo aqui and your precious worship and praise, e a sua adoração preciosa, I have really been changed eu being here. realmente tenho sido transformado aqui. And we give God all the glory. E nós damos toda a glória ao nosso Senhor This Jesus. morning I would like to talk to you about your faith. Essa manhã eu quero falar com vocês sobre a sua fé. You know, about 2 years ago I became 60. Cerca de 2 anos atrás eu me fiz 60 anos de idade. How many of you are over 60? Quantos de vocês têm mais do que 60 anos de idade? About 3 people. Mais ou menos 3 pessoas. Hallelujah. Aleluia. So I'm almost the oldest person in the building. Então eu sou quase a pessoa mais velha aqui do But prédio. what I learned is that after you become 60, your muscles begin to shrink. Mas o que eu aprendi é que depois dos 60 anos de idade, os seus músculos começam a ficar menor, a atrofiar. Every year they shrink by 2%. Cada ano eles ficam mais atrofiados em 2%. And the only way you can keep your muscles from shrinking E a única maneira que você pode impedir que os is to músculos atrofiem stretch your muscles. é de esticar os seus So músculos. this morning in the hotel, Então essa manhã no hotel, I was stretching like this, comecei a esticar assim, stretching my muscles. esticando os meus I can músculos. even do this. Eu até posso fazer isso. Come on, Phil. Because when I stretch, I refuse to shrink. Porque quando eu estico, eu estou me recusando a diminuir. You may not know it, but your faith is a muscle. Você talvez não entenda, mas a sua fé é um músculo. It's a muscle in your spirit body. É um músculo do seu corpo espiritual. If you don't challenge it, Se você não desafiar, it will shrink. a sua fé vai Every year diminuir. your faith will shrink. Cada ano a sua fé pode diminuir. But if you challenge your Mas se faith, você desafiar a sua fé, every year it will grow. todo ano vai crescer. Years ago we had a doll that I gave to my children. Anos atrás eu tinha um boneco que eu dei para os meus And it filhos. had arms that were rubber. E tinha braços que eram de That borracha, could stretch way out. que podiam esticar ao máximo. Now I want you to put your arms out in front of you like that doll. Eu quero que você coloque suas mãos como se fosse do boneco, assim. Come on, everybody. Vamos lá, todo mundo. What are we going to do this morning? O que nós vamos fazer essa manhã? We're going to stretch our faith. Nós vamos esticar a nossa fé. Now I want to hear you say it. What are we going to do? Agora eu quero ouvir você falar. O que We're nós going vamos fazer? Esticar. Now this time I want you to slap somebody who's sleeping next to you. Agora dessa vez eu quero que você dê um tapa na pessoa que está dormindo do lado de você. Come on, one more time. What are we going to do? Mais uma vez, Pause o que nós vamos Church? fazer na igreja de Deus? Vamos esticar. Amen. Come on, give the Amém. Lord a hand Dá um clap. aplauso ao Senhor.
Amen. Amém. I want to see you stretch this year. Eu quero ver você esticar esse ano. Now I want you to open your Bible to 2 Corinthians chapter 10. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para 2 Coríntios I'm capítulo going to 10. show you how to stretch your faith. Eu vou ensinar você como esticar a sua fé. In verse 15 and Em 16. versículo 15 e 16, diz o seguinte: da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que à medida que for crescendo a fé de vocês nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalhos já realizados em território de outros. This is such an interesting verse of scripture Para mim é um versículo muito interessante, because it's coming from the heart of the apostle Paul porque está vindo do coração do apóstolo Paulo, about your faith stretching. sobre a sua fé esticar. He says our hope Ele diz: a nossa is esperança as your faith increases. é que na medida que a sua fé cresce. And that's your part. Isso é sua parte. The influence of the church will be greatly enlarged. A influência da igreja vai ser grandemente expandida. That's the church called Paz. Isso é a igreja chamada Paz. When your faith stretches Quando a sua fé estica as an individual Christian, como um crente individual, the influence of Paz grows. a influência da paz cresce. I can tell you something. Eu posso te dizer algo. The influence of this church is already all over the world. A influência dessa igreja já está em volta do mundo. I live in the United States and I have always wanted to see this church. Eu moro lá nos Estados Unidos e eu sempre quis conhecer essa igreja. Leaders all over the world want to see this church. Líderes em volta do mundo querem ver essa igreja. Your influence has reached the whole world A sua influência tem tocado no mundo todo because of your faith. por causa da fé de That's why the vocês. church's influence grows. É por isso que a influência da igreja cresce. But Paul said there's one more thing. Mas Paulo disse que tem mais uma coisa. So that Para que we may preach the gospel in lands beyond you. possamos pregar o evangelho nas regiões que estão além de vocês. When you grow your faith, Quando você estica a sua the fé, influence of this church will grow. a influência dessa igreja vai crescer. And then you will reach the lands beyond you. Aí vocês vão alcançar as terras além de você. I can tell you what's in the heart of Apostle Abe. Eu posso te dizer o que está no coração do apóstolo Abe. He wants to reach the nations of the world. Ele quer alcançar as nações do mundo. He sees many of you traveling and going to other nations of the world. Ele vê muitos de vocês viajando, indo para outras nações do He's mundo. opening a base in Sao Paulo so that hundreds of Brazilians can go to the nations of the world. Ele está abrindo uma base em São Paulo para que centenas de brasileiros possam alcançar as nações do mundo. This is the vision of this church. Essa é a visão dessa casa. It's a world vision. É uma visão para o mundo. It's not just my vision Não é só a minha visão or our church vision. ou a nossa visão da nossa It's igreja. a world vision. É uma visão para ganhar A o mundo. world vision. Uma visão para o And I have mundo. to stretch my faith E eu preciso esticar a minha fé so that we can reach the final frontiers of the world. para que possamos alcançar as últimas fronteiras do mundo. Now I know you may think, well, I think the whole world is almost saved. Talvez você diga, mas eu penso que o mundo todo já está salvo. It is true É verdade that the kingdom of Jesus is growing in a mighty way. que o reino de Jesus está crescendo de uma maneira poderosa. Every week, Toda semana. just since you were here last Sunday morning. Simplesmente desde que você estava aqui domingo passado. Do you know how many people have been born again around the world? Sabe quantas pessoas nasceram de novo em volta do mundo? 1.2 million people. 1,2 milhões de pessoas Have been born again since last Sunday. nasceram de novo desde o domingo passado.
Now you see that the kingdom of Jesus Christ is advancing. Então você vê que o reino de Jesus Cristo está avançando. But there are still so many lost people. Mas ainda tem tantas pessoas que estão They perdidas. say in the world there are 7 billion people. Dizem que no mundo tem 7 bilhões de pessoas. Only 2 billion of them are Christians. Só 2 bilhões dessas pessoas são cristãos. 5 billion lost people. 5 bilhões de pessoas perdidas. I cannot even comprehend that number. Eu não consigo nem entender esse número. It sounds like the national debt or something. Parece como a dívida externa ou alguma So coisa I have assim. something that helps me to visualize 5 billion people. Então eu tenho algo que me ajuda a visualizar o que são 5 They're all bilhões lost de and on pessoas. their way to hell. Todos perdidos e a caminho do inferno. If I start a line in the front of the church, Se eu começar uma fila aqui na frente da and this igreja, line is just lost people, e essa linha são pessoas perdidas, and they are just right next to each other. e são um do lado atrás do outro, 5 billion people. 5 bilhões de pessoas. How far would the line go? Qual a distância que a linha seguiria? Well, I'm sure you know that the line would reach all the way to Fortaleza. Eu creio que você já sabe que a linha chegaria daqui até a Fortaleza. From here. Daqui. But if we could build a bridge over the Atlantic, Mas se pudéssemos fazer uma ponte passando o Oceano Atlântico, the line from here would reach Africa. a linha daqui, a fila daqui seguiria até a África. Cross Africa. E atravessaria a África. Cross the Indian Ocean. Atravessaria o Oceano Índico. Cross Indonesia E and India. atravessaria a Indonésia e a Índia. Go to the Philippines. Iria até as Filipinas. From here. Daqui. If we could build a bridge over the Pacific, Se pudéssemos fazer uma ponte passando por cima do the Oceano line would go Pacífico, all the way over the Pacific a linha atravessaria o Pacífico to Chile. até o Chile Peru. e Peru, The line would come across South e America. atravessaria a América do Sul, And the line would come back in that door. e a linha voltaria através daquela porta, All the way to here again. direto de volta aqui novamente. One entire time around the world. A fila seria uma volta inteira em volta do mundo. Lost people. Pessoas But the perdidas, line would go out 2 times. mas a linha voltaria mais uma vez em Go around volta the whole world. do mundo todo And come back in this e door. voltaria aqui nessa porta 3 times. 3 vezes, 5 times. 5 vezes, 10 times. 10 vezes, 20 times. 20 vezes, 30 times. 30 vezes, 37 times. 37 vezes. This building hardly has 37 chairs across it. Esse prédio quase não tem 37 lugares aqui na fileira da Think of frente. this whole building going all the way around the world filled with people. Pense sobre uma fila dessa largura indo em volta do mundo cheio de pessoas. Millions and billions of lost people. Milhões e bilhões de pessoas perdidas. That's why you have to stretch your faith. É por isso que você precisa esticar a sua So the fé, influence of the church will grow. para que a influência da igreja possa crescer, So that we can reach the nations beyond. para que possamos alcançar as nações além. 37 lines of lost people. 37 linhas de pessoas Now let me give you perdidas. 3 ways to stretch your faith. Agora eu quero te dar 3 maneiras de esticar a sua fé. Number 1, Número 1, you stretch your faith with a need. você estica a sua fé com uma necessidade. Every time I encounter a problem, Toda vez que eu encontro um problema, something I cannot control, algo que eu não posso controlar, a need, uma necessidade,
And many of you this morning E muitos de vocês hoje, nessa have a manhã, need in your life. têm uma necessidade na sua vida. You have a sickness. Vocês têm uma doença. You have a child that is away from God. Ou um filho que está longe de Deus. You have a marriage problem. Ou um problema no seu casamento. It's bigger than you. É maior do que You você. don't know what to do about it. Você não sabe o que fazer And sobre you isso. wonder, why did God allow this need? E você pensa, por que Deus permitiu essa necessidade? I can now give you the answer. Eu agora posso te dar a resposta. He wants to stretch your faith. Ele quer esticar a sua fé. When I have a need, Quando eu tenho uma I start necessidade, to look in my Bible. eu começo a procurar na Bíblia. I start to read scripture. Eu começo a ler as I start escrituras. to pray. Eu começo a I orar. start to fast. Eu começo a I jejuar. start to quote promises. Eu começo a declarar I'm promessas, stretching my faith. esticando a minha fé. But if I have no need, Mas se não tiver I necessidade, don't ever stretch my faith. então eu nunca estico minha fé. When Jesus had to feed the 5,000, Quando Jesus teve que alimentar os 5.000, he turned to his disciples ele olhou para os seus discípulos and he said to them, you give them something to e eat. ele disse a eles: vocês deem algo a eles a comer. He already knew what he was going to do. Ele já sabia o que ele ia fazer. He wanted them to stretch their faith. Ele queria que eles esticassem a sua fé. One of them, Philip, Um deles, Filipe, raised his hand. levantou a mão. He said, Lord, Ele disse: Senhor, even a whole year's salary mesmo um salário inteiro de um ano would not be enough to give every man one bite. não seria o suficiente para dar a cada pessoa uma mordida I'm só. sure the Lord said, thank you, Philip, for that information. Com certeza o Senhor disse: obrigado, Filipe, por essa informação. We always have to give God information. Sempre temos que dar a informação a Deus. But then Andrew came Mas aí veio André with a little boy. com um garotinho. He said, Lord, Ele disse: Senhor, here's a child aqui está uma criança with 5 pieces of bread com 5 pedaços de and pão 2 tiny fish. e 2 pedacinhos de peixe. Is this enough to get started? Será que isso é o suficiente para iniciarmos? I want you to see something. Eu quero que você veja algo. Andrew was stretching his faith. André estava esticando a sua fé He handed it to Jesus. e deu a Jesus. Jesus blessed it. Jesus abençoou. Jesus multiplied it. Jesus He multiplicou. fed the 5,000 men. Ele alimentou os 5.000 He fed all homens. of their wives and children. Alimentou todas as esposas e And he filhos. had 12 baskets left over. E sobraram 12 cestos. Do you see Vocês estão that vendo when I have a need, que quando eu tenho uma it is necessidade, an opportunity é uma to oportunidade stretch my faith? de esticar a minha fé. Hallelujah. Aleluia! You have a need. Você tem uma God is necessidade. telling you this morning, Deus está te dizendo essa do manhã: not complain. não reclame, Do not fear. não tema, Do not worry. não se preocupe, Stretch your faith. estique a sua And fé God will meet your e need. Deus suprirá a sua Come on, clap your necessidade. hands if you believe Dê um it aplauso today. ao Senhor se você crê. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Let me give you an example. Deixa eu te dar um exemplo. We had a need in Africa Tínhamos uma necessidade na for a África dormitory de um dormitório for pastors. para pastores. It cost about 600,000 reais. Custou em torno de 600 mil reais. And we didn't have the money. E nós não tínhamos o dinheiro. One man in Alabama Um homem lá no estado de Alabama heard about this project. ouviu falar sobre esse He projeto. said, Lord, give E- me that money. Ele disse: Senhor, me dê esse dinheiro. A few days later, Alguns dias he depois, was working at a refinery ele estava trabalhando em uma where they refinaria refine oil. onde geram gasolina. And he noticed that a pipe was leaking oil. E viu que tinha um cano que estava vazando óleo. Just a little drip every now and Um then. pouquinho de petróleo cada He momento. asked the manager, E perguntou para o gerente: what are you doing about that drip? o que vocês estão fazendo com aquela goteira? Oh, the manager said it was too expensive to repair the drip. E o gerente falou: é muito caro consertar essa We would have to goteira. close half of the refinery just to fix it. Teríamos que fechar a metade da refinaria só para consertar. He said, can I have that drip? E aquele homem falou: eu posso ter esse pingar, esse Sure, the man gotejar? said, it was just going on the ground. E o gerente falou: claro, está ali
gastando no chão, pode So he pegar. put a barrel under the drip. Então ele colocou um barril embaixo daquela goteira. A few days later, he went back, Alguns dias depois ele voltou. and the barrel was full of oil, E o barril estava cheio de óleo. just from the drip. Daquela goteira. He sold it. Ele vendeu He o put óleo another barrel e under it. colocou outro barril. This went on for a number of months. Isso aconteceu por vários meses. He sold the oil. E vendendo aquele And sold óleo. the oil. Vendendo óleo. After just a few months, Depois de alguns meses, he sold enough oil to make 600,000 reais. ele vendeu o óleo suficiente para fazer 600 mil reais. He paid for the entire dormitory in Kenya Ele pagou para construir o dormitório todo lá na Quênia. from a leaking pipe. De uma goteira em um cano. A leaking pipe. Em uma goteira em um cano. God has a leaking pipe for you Deus somewhere. tem uma goteira em algum cano para você. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. During the offering today, we had a slide on the screen Durante a oferta hoje nós vimos uma tela about a woman who Elisha said to gather vessels sobre uma mulher que Eliseu disse para pegar vasos and to take her oil e pegar o óleo and start to pour. e derramar. She poured. Ela derramou. She poured. Ela derramou. And she poured. Ela derramou. Until finally she came to the last vessel. Até que ela chegou no último vaso. She said, "Bring me another vessel." E ela disse, me traz mais um vaso. And her boys said, "We don't have another one." E o menino falou, nós não temos nenhum When the outro. last vessel was full, Quando o último vaso ficou cheio, the oil stopped. o azeite terminou. Here is the message. Aqui está a mensagem. As wide as I stretch my faith Quanto mais aberto eu esticar a minha fé, is as full as the Lord will give me the resource. é o tamanho, é a plenitude dos recursos que Deus vai me dar. Come on, one more time, stretch your faith. Vamos lá, de novo, estique sua fé. What are we going to do today? O que nós vamos fazer hoje? We're going to stretch our faith. Esticar a nossa fé. Number 2, Número 2. you stretch your faith with a dream. Você estica a sua fé com um sonho. First, you stretch your faith with a need. Primeiro você estica a sua fé com uma necessidade. Then you stretch your faith with a dream. Depois você estica a sua fé com um sonho. What is a dream? O que é um sonho? It's the Holy Spirit É o Espírito Santo giving you a picture of your future. te dando uma imagem do seu futuro. The Bible says in Acts 2, A Bíblia diz em Atos 2, your young men will see visions, os seus jovens verão visões. and your old men will dream dreams. E os anciões sonharão sonhos. Now, I'm still seeing visions. Agora eu ainda estou vendo visões. That's how I know I'm a young man. É por isso que eu sei que eu sou um jovem ainda. Amen. Amém. But it's the language of the Holy Spirit. Mas são a linguagem do Espírito A Santo. friend of mine was dying in the Um hospital. amigo meu estava morrendo no hospital. He said, "Lord, why haven't you healed me?" E ele disse, Senhor, por que o Senhor não tem me curado? The Lord said, "I cannot talk to you anymore." E o Senhor falou, eu não consigo falar com você mais. He said, "What do you mean, Lord? E ele disse, o que significa I isso, talk Senhor? to you every day." Eu converso com o Senhor todo And dia. the Lord said, "I only speak the language of dreams and E visions." o Senhor falou, eu só falo a linguagem de sonhos e visões. When you receive my dream and my vision, Quando você receber o meu sonho e minha visão, I can speak to you. eu posso falar com você. When Abraham had no hope for a child, Quando Abraão não tinha nenhuma esperança de um filho, God said, "Come out of your tent. Deus falou com ele, saia da I sua want you tenda. to stretch your faith." Eu quero que você estique sua Lift fé. up your eyes. Levante seus Look at the olhos. stars. Olhe para as And estrelas try to count them. e tente contar. Every star became the face of a Jewish child. Cada estrela se tornou uma face de uma criança judaica. Millions of children Milhões de crianças from nothing
Do nada, from none. de nenhum. He saw his vision. Ele viu a visão He dele. saw his future. Ele viu o futuro And dele. he stretched his faith. E ele esticou a sua He fé. believed God. Nós cremos em Deus. And God caused the vision to E happen. Deus causou com que a visão What is acontecesse. your vision? O que é a sua visão? What do you see? O que é que você What is your vê? dream? Qual é seu sonho? Have you been through something so hard Você passou por algo tão duro that you've lost your dream? que você perdeu o seu You're sonho. just trying to survive. E você está tentando sobreviver. God brought you to church this morning. Deus te trouxe aqui para a igreja He wants hoje. to give you your dream Ele back. quer te devolver esse He sonho. wants you to see something impossible. Ele quer que você veja algo Hallelujah. impossível. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Oh, I have to tell you this testimony. Tenho que te contar esse testemunho. I had a dream one time. Eu tive um sonho uma vez. It was paying for a Reinhard Bonnke crusade. Era de financiar uma cruzada do grande evangelista Reinhard Bonnke. He's an evangelist Ele é um evangelista in Africa. lá na África. And I sent him an email, tell me how much one of those crusades cost. E eu mandei um e-mail para ele, me diga quanto custa uma das suas cruzadas. He said back to me, E ele escreveu de volta. it costs $1 million. E ele escreveu, custa $1 milhão For one dólares crusade. por uma cruzada. Oh my goodness. Oh, Senhor. I thought it would be maybe $80,000. Eu pensei que ia ser em torno de $80 mil. And so I was so disappointed. E eu estava tão $1 desapontado. million. $1 milhão. 4 million reais. 4 milhões de reais. I didn't think even God had that much money. Eu não pensava que nem Deus tinha tudo isso de dinheiro. So I told the church my dream. Então eu contei o meu sonho para a igreja. I said, if you have $1 million Se você tiver $1 milhão and you cough e você tossir and it falls out of your pocket, e cair do seu bolso, we'll pay for the crusade. nós vamos conseguir pagar a cruzada. Everybody laughed, Todo mundo riu, except one man in the back. exceto um homem lá atrás. He was a young man. Ele era um homem jovem. He raised his hand. Ele levantou as He mãos. said, Father, Ele disse, Pai, these people are lost. essas pessoas estão perdidas. If you'll give me that $1 million, Se o Senhor me der esse $1 milhão, I'll pay for that crusade. eu pagarei por aquela cruzada. About 2 weeks later, 2 semanas depois, his company approached him. a companhia dele veio até ele They said, we have a huge project e falaram, nós temos um projeto enorme to raise capital in the whole United States. de levantar capital em volta dos Estados We have Unidos. selected you to do this E project. nós escolhemos você para realizar esse If you projeto. can accomplish this Se project, você puder realizar esse projeto, we'll give you any bonus that you want. vamos te dar o prêmio que você quiser. Oh, he said, Ah, ele disse, I know what I want. eu sei o que eu quero. He said, I want $1 million. Ele disse, eu quero $1 milhão. They said, for what? Ele disse, por He quê? said to pay for a Reinhard Bonnke crusade. E ele disse para pagar uma cruzada evangelística do Reinhard They Bonnke. said, okay. Eles falaram, tá bom. 1 year later, Um ano he depois, tapped me on the shoulder. ele me tocou, ele me chamou a atenção. He said, Pastor, Ele me disse, pastor, I have your money. eu tenho dinheiro. I said, what money? Eu disse, qual dinheiro? I didn't even remember what I had told the church. Nem tinha lembrado o que eu tinha falado para a He igreja. said the Reinhard Bonnke money. Ele disse o dinheiro da I have cruzada. $1 million check. Eu tenho um cheque de $1 milhão. Who do we make it out A to? quem que nós preenchemos o cheque? I went on a plane with him to Florida. Aí eu fui com ele num avião lá para a We Flórida. put $1 million in Brother Bonnke's hand. Colocamos $1 milhão na mão do irmão We Bonnke. flew to Africa with him. E fomos de avião para a África juntos. 500,000 people stood on the field. 500 mil pessoas estavam no campo. He preached the gospel 5 nights. Ele pregou o evangelho durante 5 noites. On the second night, Na segunda noite, 9 blind people were healed. 9 cegos foram curados.
One of them had been blind his whole life. Um deles tinha sido cego a vida toda. And he chased Brother Bonke around the E stage. ele correu em volta atrás do irmão Bonk, Totally healed. totalmente curado, In 5 nights. em 5 noites. 1.1 million souls were saved. 1,1 milhão de almas foram salvas. From a bonus. De um prêmio financeiro. A bonus. De um prêmio financeiro. He stretched his faith. Ele esticou a sua fé. And God supplied his dream. E Deus supriu o seu sonho. What are you dreaming of for Paz? O que é que você está sonhando What agora are para you essa dreaming igreja? of to reach the tribes of the interior? O que é que você, qual é o seu sonho para os ribeirinhos? What are you dreaming of to reach China and India? Quais são os seus sonhos para a China e para a Índia? Number 3, Número 3. you stretch your faith with a seed. Você estica a sua fé com uma semente. A seed. Uma semente. A seed is your dream in capsule form. Uma semente é seu sonho dentro de uma cápsula. When I have a dream, Quando eu tenho um sonho, I take the whole dream eu pego o sonho todo and put it inside a seed. e coloco dentro de uma semente. I sow that E seed. eu semeio essa It's semente. very precious to me. É algo precioso para It's mim. very expensive to me. É muito caro para mim. It's very costly to É me. muito caro para mim. And I put it into the ground of faith, E eu coloco na terra da fé, believing for multiplication. crendo em multiplicação. Some of you are believing for your family to be saved. Alguns de vocês estão crendo pela sua família, Some of you are salvação. believing for a healing in your body. Alguns de vocês estão crendo por uma cura do seu corpo. Some of you are believing for your cell group to multiply. Alguns de vocês estão crendo para que a sua célula Some of multiplique. you are believing for a business, Alguns de vocês estão crendo para um an negócio, education. uma educação. So many needs that you have. Tantas necessidades que vocês But you têm. plant a seed. Mas você planta uma semente. I'm trying to learn how to plant seed. Eu estou tentando aprender como plantar Because a sementes. seed does not just grow into a tree. Porque uma semente não só cresce para uma A árvore. seed grows into a forest. Uma semente cresce e se torna uma floresta. The seed cannot be digested. Uma semente não pode ser digerida. If I eat a seed, Se eu comer uma semente, my body cannot digest it. meu corpo não consegue It digerir. just passes through the body. Passa através do corpo. It's not meant to be eaten. Não foi feito para It ser is comido. meant to be planted. É feito para ser plantado. In the Old Testament, No Antigo there's a Testamento story of Elijah. tem uma história sobre Elias. He was starving. Ele estava faminto thirsty. e com sede. He came to the gates of Tyre. Ele chegou aos portões de Tiro There was a widow there e havia uma that viúva God had commanded to feed him. que Deus tinha ordenado que alimentasse He said, ele. "Can you give me some water?" Ele disse: pode me dar um pouco de água. Then he said, "Can you give me something to eat?" E aí ele disse: você pode me dar algo para comer. And here's what she said. E olha o que ela disse: "I don't have any food. eu não tenho comida. All I have is a little bit of flour, Só tenho um pouquinho de farinha. enough to make one tiny cake O suficiente para fazer um bolo pequeno. to feed me and my boy. Para me alimentar e meu filho And também. then we're going to die." E depois disso vamos He morrer. said, "Thus says the Lord, E ele disse: assim diz o Senhor. make me a cake first." Faça o bolo para mim primeiro. Wow. Uau. I bet she
stared at him. Eu imagino que ela olhou para ele. How could he have the nerve Como ele pode ter to a ask ousadia for my last cake? de me pedir meu último bolo? But in her heart, Mas no coração she dela, thought of something. ela pensou sobre I'm algo. going to die anyway. Eu vou morrer de qualquer jeito. What if I just try it? E se eu tentar? She made the cake. Ela fez o bolo. She gave it to E Elijah. ela deu a Elias. And she watched him eat the E cake. ela assistiu a ele comer o I bet bolo. she stared at him like Eu that. imagino que ela olhou para ele assim. And when he finished, she said, go check your flour barrel. E aí quando ele terminou, ele falou, vá verificar a When she sua took off farinha. the lid, E quando abriu a tampa, it was full of flour. estava cheio de farinha. And it fed her E alimentou ela, and her son e o filho and dela, Elijah e Elias, for many days. por muitos dias. That seed Essa semente saved her life. salvou a vida dela. Can I tell you the power of a seed? Deixa eu te dizer o poder de uma semente. I was in Mexico Eu estava no México, at a conference. em uma A conferência. couple was testifying. Tinha um casal que estava The testemunhando. lady started the A testimony. mulher, a esposa começou a testemunhar. She said she was a former prostitute Ela disse que antigamente ela era prostituta. and she got saved E ela se entregou a vida a and married this Jesus. pastor. E casou com o pastor. Well, I was touched Eu fui tocado. that she was a former prostitute and now became a pastor's wife. Que ela tinha sido uma prostituta, mas agora se tornou uma esposa de pastor. And the Lord spoke to me E o Senhor falou comigo, just sitting in the building. sentando ali no culto. He told me an amount of money, Ele me disse uma quantia de dinheiro. a large amount for me, Uma quantia grande para mim. that I should give to that couple Que eu deveria dar àquele casal, who I did not know a quem eu não conhecia. to help them buy a car. De ajudar eles a comprar um When I carro. heard that thought, Eu pensei the eu first escutei o thing that pensamento. came into my A mind primeira coisa que entrou na minha mente was, I rebuke you, devil, Foi, in Jesus' name. eu te repreendo, diabo, em nome de Jesus. But I realized the devil never tells me anything good to do for somebody. Mas aí eu percebi que o diabo nunca me fala algo bom para fazer para os outros. Then I thought, Aí eu pensei, my wife is not here in Mexico, minha esposa não está aqui no México. and she would not agree to that amount. E ela não concordaria com essa You quantia. know, I'm the head, Eu sou a cabeça, but she's the neck that turns the head. mas ela é o pescoço que vira a cabeça. The Lord said, I didn't ask you about your wife. E o Senhor falou, eu não perguntei a você sobre sua I esposa. want you to sow that seed. Eu quero que você semeie essa Now, when semente. men manipulate me, I'm never moved. Agora, quando homens tentam me manipular, eu nunca sou I can movido. sit there an hour while they try to manipulate me to give. Eu posso sentar ali 1 hora enquanto eles tentam manipular They're eu para wasting dar. their time. Estão desperdiçando o seu But tempo. when God speaks to me, Mas quando Deus fala comigo, I have no choice but to obey. eu não tenho escolha nenhuma exceto After the obedecer. service, I went up to the couple. Depois do culto, eu fui lá para o I casal. said, excuse me, E eu disse, com licença, do you need a car? vocês precisam de um carro? I was hoping they would say, no, we don't. Eu estava esperançoso deles falarem, não precisamos. They dropped their eyes and began to cry. Eles abaixaram a cabeça e começaram a chorar. They said, we have no car to get up into the mountains to reach our churches. Eles falaram, nós não temos um carro para subir as montanhas para alcançar as igrejas I lá. pulled out my seed. E eu tirei a I said, minha this is semente. just a little seed. E eu disse, essa aqui é uma It's semente. not a whole car, Não é um carro inteiro, but it's just something God told me to give you. mas é algo que Deus me disse para te dar. While I was in Mexico, Enquanto eu estava no I México, lost a crown from one of my teeth. eu perdi uma coroa nos meus dentes. I'm crowned with many crowns. Eu tenho muitas coroas. Didn't get that. So when I got home to America, Então, quando eu cheguei em casa, I went to the Christian dentist. eu fui lá pro dentista. He was making another crown. Ele estava fazendo um bloquinho. I was laying in the chair, E eu estava deitado na cadeira. and there was a scripture on the wall. E tinha uma escritura na parede. Psalm 81 and verse 10. Salmos 81 e versículo 10. Open your mouth wide. Abra bem a sua boca
and I will fill it. e eu encherei. He came back in the room. E ele voltou para o He quarto. said, I have good news. E ele disse, eu tenho boas notícias. Your insurance is covering half of the cost. O seu plano de saúde vai pagar metade do custo. 1,000 reais. R$1.000. He said, Merry Christmas. Ele disse, Feliz Natal. I said, hallelujah. Eu disse, aleluia. On the way home, E no caminho para the Lord casa, spoke to me. e o Senhor falou comigo. He said, you pleased me in Mexico. Você me agradou lá no México. And I'm going to open the windows of heaven upon you. E eu vou abrir a janela do céu sobre And você. pour you out a blessing E derramar sobre você uma that you've bênção never contained. que você nunca vai poder God is conter. my witness. Deus é minha In testemunha. 60 days, Em 60 dias, 40 times the amount I gave to that couple 40 vezes o valor que eu dei para aquele casal came to my wife and I. veio para minha esposa e para From the mim. most unexpected sources. Dos lugares menos esperados. In fact, the whole year of 2013, Para falar a verdade, o ano todo de 2013, I had amazing things happen financially eu tive coisas incríveis acontecerem financeiramente. from one seed. De uma semente. Now I'm challenging you Agora eu estou desafiando você to pray for a dream, de orar por um to sonho, stretch your faith, de esticar a and sua then fé to plant a e seed de plantar uma semente for your relative's salvation, para a salvação dos seus for your neighbor's salvation, parentes, dos seus vizinhos, for your cell group to multiply. para que a sua célula multiplique. Whatever your dream. O que for que você In estiver fact, sonhando, now I'm looking for places to sow. para falar a verdade, estou procurando lugares para Does semear. anybody need a seed in here? Será que alguém precisa de uma semente aqui? Oh, okay, good. Tudo bem, ótimo. Because I get so blessed. Porque eu sou tão abençoado. Now I want to close with this story. Agora eu quero fechar com essa história. It's about a snake in the Amazon. É sobre uma cobra lá no rio Amazonas. It's called Se chama surucucu pico de jaca. I don't like a snake. Eu não gosto de cobras. In fact, the only good snake E para falar a verdade, a única cobra boa is a dead snake. é uma cobra morta. Amen. Amém. That's not in the Bible, but it ought to be. Isso não está na Bíblia, mas deveria estar. The team of Americans came up the Amazon. Uma equipe de americanos subiu o rio Amazonas. Maybe they passed right by here. Talvez eles passaram por aqui. They were looking for one of those snakes. Estavam procurando uma dessas cobras. The natives were so afraid to even tell them where one was. E o pessoal dos ribeirinhos tinha medo até de falar onde estava essa Finally, cobra. they found one. Finalmente encontraram Captured ela. it. Capturaram. Put it in a box. Colocaram dentro de uma And put it caixa. under the cargo hold on the boat. E colocaram lá embaixo no barco. They started up the Amazon. E começaram a voltar o rio Every few Amazonas. hours they checked on the box. Cada 2 horas foram lá verificar que a caixa estava On one of fechada. their routine checks, Em uma das verificações, they saw that the lid was off. eles viram que a tampa tinha sido aberta. The snake was loose in the boat. A cobra estava ali no barco em algum lugar. Fear went through the whole boat. Medo passou através do barco. They began to search the boat with flashlights and machetes. Começaram a procurar no barco com lanternas e facões. No snake. Não tinha cobra. Finally, they realized it must still be down below. Finalmente eles decidiram, deve ainda estar lá They embaixo. opened the hatch. Abriram o porão. And there was about 8 inches of water down below. E tinha mais ou menos 40 centímetros de água embaixo. 2 very brave men. 2 homens muito corajosos. Unlike myself. Diferente de mim. Jumped into the water. Entraram naquela água. And began to look for the snake. E começaram a procurar a cobra. And they saw it. E viram lá. It was up in the front. Estava lá na frente. One of them touched it with his machete. Um deles tocou na cobra com o facão He dele. didn't want to kill it, Não queria matar, but just capture. mas simplesmente But capturar. it didn't move. Mas não mexeu.
he realized the snake was dead. ele percebeu que a cobra estava morta. The other one raised his light a little bit. O outro levantou a lanterna um pouco. And you'll never believe what he saw. E você não vai acreditar o que ele viu. You know what it was? Sabe o que era? At the head of the snake, Na cabeça daquela an cobra old stray mama cat. tinha uma gata mamãe vira-lata. A cat Uma gatinha. with her 2 kittens Com os 2 gatinhos dela. on either side of her. Cada lado um gatinho. She was just standing there blinking. E ela estava lá em pé, simplesmente piscando o olho. She killed that snake. Ela matou aquela cobra. You say, how did she kill it? E você pergunta, como é que ela matou a cobra? I don't know. Eu não sei. Maybe she scratched out his eye. Talvez ela arranhou os olhos dele. I don't know. Eu não sei. But I know why she killed him. Mas eu sei por que ela matou. Because he went after her 2 babies. Porque a cobra foi atrás dos 2 filhotes dela. Be careful of mama. Cuidado com mamãe. Mama. Now listen. Agora escute. Here's the point of the story. Isso aqui é o ponto da história. When you have a big enough reason why, Quando você tem um porquê grande o suficiente, you will always figure out the how. você sempre vai poder identificar o porquê. O como, perdão. 37 lines of lost people around the world. 37 linhas de pessoas perdidas em volta do mundo. That's the why. Isso é o porquê. They're on their way to a Christless eternity. Estão a caminho de uma eternidade sem Cristo. The psalmist said they will never see the light. O salmista disse, eles nunca vão ver a luz. They will live in eternal darkness Vão forever. viver em trevas eternas para sempre. That's the why. Isso é o porquê. God's going to help you figure out the how. Deus vai te ajudar a descobrir o como. Close your eyes. Feche seus olhos. You're in this service. Se você está aqui nesse lugar You don't know Jesus e Christ. você não conhece Jesus Cristo, He died on the cross for you. Ele morreu na cruz por That you você, not have to spend eternity in darkness. para que você não tivesse que passar por eternidade na This may be your escura. last opportunity. Talvez seja a sua última You may oportunidade. have 100 more. Talvez você tenha mais 100. But God is giving you this one. Mas Deus está te dando He essa says, "Come to the oportunidade." cross. Ele diz, venha à Let cruz. the blood of Jesus forgive you. Que o sangue de Jesus te If you're in perdoe. this service Se você está aqui nesse and lugar you need forgiveness e você precisa de perdão with no one else e looking, ninguém mais olhando, here's what I want you to do. veja o que eu quero que você faça. Without hesitation, Sem hesitação, I want you to raise up your hand. eu quero que você levante sua mão. Hold it up high Levante sua mão no and leave alto, it there. bem no alto. You do not know if you're a Christian. Isso é para pessoas que não sabem que são If cristãos. you're already saved, Se put your você, hand se down. você já é salvo, abaixe a mão. But if you're not sure if you're saved, Mas se você não tem certeza da sua salvação, keep your hand raised. levante sua mão. Now, if you have your hand raised, Agora, se você tem sua mão stand levantada, up all over the room. fique de pé em volta desse Everyone, lugar. keep your heads bowed. Todo mundo que tem mão levantada, I fique need de to be pé. saved. Eu quero ser I salvo. need forgiveness. Eu preciso de perdão. Just stand up. Fique de pé. There you are. Ali você está. Stand up. Fique de pé. Stand up. Pode ficar de pé. Stand up. Pode ficar de pé. The Lord is going to save you. Deus vai te salvar. Lift up your hand Levante sua mão bem no alto and pray this simple e prayer. ore essa oração simples. Say, Lord Jesus. Diga assim, Senhor Jesus. Say it out loud. Lord Jesus. Diga em voz alta, Senhor Jesus. Forgive my past Me perdoe do meu passado and make me a new person. e me faça uma pessoa nova. Wash me in your blood. Me lave no seu sangue. I thank you, Lord. Obrigado, Senhor. I stretch my faith Eu estico a minha fé
to reach the world para ganhar o mundo, in Jesus' em name. nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. God bless you. We Deus te love you. abençoe. Amen. Amém.